O que nós estamos vivendo hoje é que o homem deixou de ser o centro do mundo. É uma tristeza que os governos, inclusive, deixem a geografia um pouco marginalizada. Mas o grande problema é porque o poder é monolítico e o conhecimento é frágil. Olá a todos, eu me chamo Matheus, sou mestrando em Geografia aqui pela UniOeste e hoje iniciamos mais um episódio do podcast Cadê Meu Norte, contando com a participação da professora Aline Motter Schmitz. Seja muito bem-vinda, Aline. Obrigada, Matheus. Então, nós estamos nessa perspectiva de trazermos docentes, né, que trabalham nos cursos de Geografia, Licenciatura e Bacharelado da UniOeste para debater um pouco sobre a sua trajetória, a sua pesquisa, as áreas de atuação, né, e as possibilidades que vocês enxergaram e que nós possamos também enxergar na pesquisa e na docência, né? Então, Aline, se você puder começar falando um pouco sobre a sua trajetória, a sua formação, quem é a professora Aline e como iniciou na ciência geográfica. Então, olá, né, as pessoas que estão assistindo. Eu me chamo Aline, como o Matheus falou, agradeço primeiramente pelo convite de estar participando aqui. E eu sou, né, natural aqui de Francisco Beltrão, fiz toda a minha formação na UniOeste, campus de Francisco Beltrão, então, né, desde 2008 eu tenho algum contato com o campus, com a universidade. Fiz inicialmente bacharelado, então eu até brinco que de início eu tinha um pouco de resistência em ser professora, né? Até porque eu acho que é muito compromisso, e o bacharelado era uma área que eu gostava no início, né? Até porque a gente sai do ensino médio não sabe muito, né, o que fazer, enfim. E aí eu fiz o bacharelado e fui cada vez mais gostando da geografia, né? Tive contato já lá no início com os projetos de iniciação científica, projetos de extensão, e aí fui gostando, né? Fiz o mestrado e resolvi fazer a licenciatura também. Então eu fiz ambos os cursos em geografia. E aí, então, sua trajetória passou pela universidade, pela UniOeste, né? Então, você decidiu primeiro fazer o bacharelado, mestrado e depois a licenciatura, né? E o que te levou a fazer geografia na UniOeste, campus de Beltrão? Então, eu sou filha de agricultores familiares, né? Sou beltronense. E naquele momento, assim, eu precisava de um curso público e gratuito naquele momento, né? E dentre os que tinham, né, no município, próximos, a geografia, né, foi o que eu mais tive afinidade. E a UniOeste, né, abriu essas portas naquele momento, né? Depois é óbvio que eu fui gostando, né, mas no início foi por ser um curso gratuito, né, e também porque era de manhã. Então, eu, né, morava lá na agricultura, não tinha nem muito contato, né, com o espaço urbano. E era um curso de manhã, então eu migrei já para estudar e vim morar e participar, e acabei participando então dos projetos de iniciação científica na minha graduação já. Você falar uma coisa importante, né? Ao olhar as suas pesquisas e seu currículo, né? Você trabalhou e trabalha, né, com mulheres agricultoras no sudoeste do Paraná, né? A vertente de gênero na geografia agrária. Então, como é esse processo de debater esse gênero na geografia agrária, principalmente do sudoeste do Paraná, né? Acho que um elemento que você já trouxe é que você veio da agricultura, filha de agricultores, né? Então, se você pudesse falar a importância desse debate e o que te levou a debater
gênero na geografia agrária e principalmente estudando o Sudoeste? Quando eu estava ainda no primeiro ano, eu conheci a professora Roseli Alves dos Santos, né, que é uma das geógrafas que tem se destacado nessas pesquisas de gênero e geografia. E aí ela apresentou, né, um projeto de extensão que buscava registrar a história das mulheres agricultoras aqui do Sudoeste do Paraná. Então, nesse primeiro momento, né, fui apresentada a partir desse projeto de extensão. Mas, assim, nessa questão, a importância de se discutir, né, as pessoas perguntam o que gênero tem a ver com geografia. Então, eu tenho um texto muito bacana que é da Joseli Maria Silva, que ela fala, o título do texto é "Não excluam metade da humanidade da geografia humana". Porque, assim, a história que nós estudamos na escola, né, até mesmo na graduação, a história contada, a história da humanidade, ela é contada sob uma perspectiva masculina, contada sobre os principais acontecimentos históricos que muitas vezes invisibilizam as mulheres na construção do espaço. Então, essa é a nossa tentativa de mostrar qual é a história das mulheres também, né? Porque se metade da humanidade é constituída por mulheres, então é como se metade da humanidade não estivesse sendo contemplada nesses escritos. Então, é nessa perspectiva que a gente vem trabalhando. E aí o espaço rural, porque tem a questão do trabalho das agricultoras serem invisibilizadas, e aí um pouco também, né, por conhecer esse processo, né, e já desde 2009 no projeto de extensão, né, buscando relatar essas histórias, aí nós seguimos nessa linha de pesquisa, né, buscando estudar as mulheres agricultoras. Acho que um ponto também relevante é falar sobre esse processo que a academia permitiu, né? Que a universidade permite os acadêmicos de registrar, vivenciar, pesquisar a realidade cotidiana, né? Acho que quando a gente fala de pesquisa, e até para quem vai fazer pesquisas, iniciação científica, mestrado, doutorado, é que se tenha uma pesquisa que você tenha interesse, que você tenha vínculo, né? Porque você parte dessa realidade mais próxima para conseguir te motivar também a esse processo, né? E acho que, falando sobre o seu mestrado e sobre as pesquisas do mestrado, você fala sobre o trabalho da mulher agricultora na atividade leiteira aqui do Sudoeste, né? Sabendo que o Sudoeste do Paraná é praticamente de agricultura familiar, né? A atividade leiteira é muito importante para a região. Como foi esse processo de pesquisar as mulheres agricultoras na atividade leiteira do Sudoeste, né? Pautando também esse debate sobre o papel do homem e da mulher, né? Será que existem diferentes formas de trabalho para homens e mulheres? E como que você vivenciou essa atividade de pesquisa? Então, no mestrado, né, fizemos a pesquisa referente ao trabalho das mulheres agricultoras, né, na atividade leiteira, como você falou. E assim, por quê? Então, a atividade leiteira no Sudoeste do Paraná, ela não era uma importante fonte de renda, né? É um período recente que, inclusive, se tornou uma das principais fontes de renda, né, para a região, para os agricultores e agricultoras da região. E assim, antes dela ser importante, ela era uma atividade desempenhada predominantemente pelas mulheres. Então, todo o processo, o cuidado ali com o rebanho, enfim, era realizado pelas mulheres, e inclusive a venda do leite ou dos derivados do leite. Então, era uma atividade que trazia um pouco de fonte de renda para essas mulheres. A partir do momento que modernizou e que se tornou, né, importante fonte de renda, então muda, né, todo esse processo. Então, são homens e mulheres que passam a trabalhar, né, há uma divisão sexual do trabalho, eu já falo um pouco mais sobre isso, mas que a gestão da produção passa a ser realizada pelos homens, predominantemente. Não significa que o trabalho da mulher diminua, né?
porque ela vai estar, né, muito relacionada, né, com esse trabalho cotidiano, repetitivo, da ordenha, da limpeza dos equipamentos. Mas a gestão em si, ela, né, então há uma modificação nesse processo. Então, por isso que, né, no mestrado eu estudei um pouquinho sobre, né. E aí nós identificamos uma divisão sexual do trabalho, né? Que aí, é claro, a partir de toda uma referência bibliográfica também, buscando mostrar, então, uma divisão entre um trabalho produtivo e reprodutivo. Um trabalho produtivo na agricultura, ele está muito voltado ao que demanda renda, ao que traz renda. Então, ele é muito mais relacionado às práticas que os homens realizam. E o trabalho reprodutivo, que é um trabalho que não é remunerado, né, que ele está lá para manter essa força, essa mão de obra no campo, né, seja o trabalho doméstico, a horta e o quintal. Então, está predominantemente vinculado às mulheres. Então, essas mulheres, inclusive, têm dificuldade de obtenção de fonte de renda, né, própria, no caso, né, familiar. E aí tudo isso apareceu na sua pesquisa, né? E acho que o retrato dessa relação de gênero também é um retrato da sociedade, né? Que a agricultura não está além, né? Ou está longe desse processo da sociedade, né? Então, um processo social que também impacta no meio urbano e no espaço rural, né? Então, para você, como que foi entender essa dinâmica também sendo filha de agricultores? Como que foi esse processo? Você conseguiu identificar essas vivências do teu cotidiano também nessa pesquisa sobre a agricultura familiar aqui do Sudoeste? Sim, várias vezes, né? Enquanto pesquisa, assim, várias vezes eu acabava até pensando muito, né, nas relações da própria família, porque queira ou não, né, embora eu tenha conversado, entrevistado várias agricultoras, nesse momento foram nos municípios de Francisco Beltrão e Salto do Lontra, mas assim, com certeza, na minha família, essas relações também estão presentes. Então, em diversos momentos eu precisei separar, né, na hora da escrita, separar, né, como que né, esse pessoal, porque assim, a perspectiva de quem escreve é uma perspectiva parcial, né? Então a gente tem um local, né, a gente parte de um ponto, então o olhar do pesquisador também precisa ser considerado quando a gente vai ler um trabalho, por exemplo. E ao ler os meus escritos, então é desse olhar, desse ponto que eu parto para falar, né? A partir dessas próprias vivências, né? E aí acho que mostra também a importância da universidade, né? Você disse que surgiu de projetos de extensão esse vínculo, iniciação científica, que são oportunidades que a universidade oferece para os acadêmicos, né? E também acho que isso precisa ser considerado, que são essas oportunidades que lhe foram dadas e você continuou, né? Então seguiu tanto iniciação científica, extensão, e aí graduação como TCC e foi para o mestrado, né? Então para ti, qual que é a importância desse processo e dessas oportunidades que a universidade oferece, né? Você acha que você também é fruto dessas oportunidades que a universidade pública oferece? E que será que isso também pode ser um incentivo para que novos acadêmicos surjam, que o pessoal se interesse também pela geografia, né? Que a permanência na universidade pode ser oferecida de diferentes formas, né? Como esses projetos que você realizou, né? Com certeza. Assim, em vários momentos eu acho assim que os projetos de extensão, tanto falando economicamente, né, fizeram com que eu me mantesse estudando, né? Com certeza. Obviamente, assim, que os projetos de extensão não são os valores que dê para você fazer algo a mais, mas dá para se manter muitas vezes, né, estudando e né, as funções básicas, né, aluguel, enfim. Mas também a questão de perspectiva, porque participar dos projetos de extensão eles dão um ânimo, né? Eles fazem com que a gente visualize as possibilidades, né? Então, isso também fomenta, né, para que os alunos permaneçam, né, visualizando essas possibilidades e pensando em como que podem atuar depois, por exemplo. Né? A extensão com a comunidade é fundamental,
porque a gente acaba também se sentindo útil, né, atuando junto com as organizações populares, com a comunidade, com as escolas, enfim. Então, para também saber quem que é essa Aline, essa trajetória acadêmica, né, que sai do mestrado, no doutorado você continuou pesquisando, e que agora foi defendido recentemente, né, parabéns pela aprovação, agora doutora, que você continuou pesquisando também a organização das mulheres aqui no Sudoeste, mas sobre outra perspectiva, né, a perspectiva da produção de plantas medicinais, né, e esses territórios dessas mulheres. Se você pudesse falar um pouquinho sobre essa pesquisa de doutorado, porque a gente vê também que as relações e as pesquisas elas podem servir para a universidade, mas principalmente para a sociedade, né? Então, assim como o mestrado trouxe uma devolutiva para essas mulheres, com certeza, qual foi essa relação com o doutorado? No doutorado, então, nós estudamos um pouco sobre a territorialização dos conhecimentos tradicionais sobre as plantas medicinais. Por que estudar esse processo de territorialização? Porque, como naquela divisão sexual do trabalho, nós verificamos, por exemplo, que as mulheres eram as principais responsáveis pelo cuidado com o quintal, então os quintais produtivos, né, eles são muito de responsabilidade das agricultoras, e os cuidados com a saúde. Então, assim, desde cuidados com as pessoas enfermas, crianças, idosos. Então, as mulheres desempenham muito essa função, né, nas unidades produtivas. E as plantas medicinais, assim, elas têm um vínculo muito forte com esse cultivo, mas também com essa manutenção. Num papel de guardiãs dessas plantas, mas também dos conhecimentos tradicionais relacionados às plantas medicinais. Identificamos que há uma preocupação enquanto uma possível perda desses conhecimentos tradicionais das plantas medicinais, né? E aí isso vai estar presente nas organizações de mulheres também, né? Porque mesmo as mulheres estando muito condicionadas ao espaço privado, no sudoeste do Paraná existe um forte processo de organização, né, dessas agricultoras, que trouxe, inclusive, assim, muitas conquistas concretas, mas também conquistas, né, de locais de estudo, de debate entre elas, né? E aí, no doutorado, então, foi um pouco disso, né, de buscar mostrar como que se dá esse processo de territorialização desses conhecimentos. E também é uma forma, né, acredito, ouvindo você falar, é uma forma de visibilizar esse trabalho, esse processo, né, de que as mulheres, elas também têm essa relação dos saberes tradicionais, da manutenção desses saberes, né, e muito por esse papel social entregue, né, ou imposto por esse cuidado, né? E aí você falou que existe uma organização de mulheres agricultoras aqui no Sudoeste, né? Se você pudesse falar o nome da organização, como que foi esse processo, né? Para que também a gente possa visibilizar essa organização. Você disse que tiveram conquistas, né? Quais foram as conquistas que elas tiveram enquanto organização coletiva, né? Para mim conseguir falar da organização atual, eu vou precisar resgatar um pouquinho, né, da história. Porque, assim, desde 1980 em diante, né, essas mulheres, elas têm esse processo de organização, né, que surge inicialmente com o Movimento Popular de Mulheres, né, surge lá no município de Capanema, no Sudoeste, mas que se expande para outros municípios também. E aí que vai fomentar muitas coisas, inclusive vai fomentar que essas mulheres comecem a participar dos sindicatos rurais, né? Mas foi uma primeira forma de organização aqui da região que nós conseguimos identificar, né? E que inclusive foi identificado pelas próprias mulheres a partir do projeto de extensão, né, que eu participei junto com a professora Roseli, mas também com a professora Cecília Maria Guedini, que estudou essas temáticas, né. Então, depois disso, né, elas, no Movimento Popular de Mulheres e no sindicalismo, então foram várias as buscas por direitos. Então, lá na Constituição de 1988, então essas organizações de mulheres
participaram ativamente, por exemplo, em busca da aposentadoria, que até então as mulheres agricultoras não se aposentavam, né? O salário e maternidade. Então, foram diversas conquistas concretas, né, que foram possibilitadas. Depois, mais tarde, né, a busca pelo hospital regional. Então, foram diversas ações, né, realizadas através dessas organizações, fomentando a participação política de algumas das lideranças, inclusive, né, para defender esses interesses e essas pautas relacionadas. Então, aí inicia no sindicalismo, né, o movimento popular de mulheres, ele se extingue praticamente, ele não tem mais uma atuação. O que tem são os movimentos que são fruto desse movimento popular de mulheres. Então, no sindicalismo, né, tem um coletivo de mulheres que foi o que eu pesquisei no doutorado, mas que atualmente ele não está ativo. Então, elas historicamente têm um processo em que se articulam, mas que desarticulam em diversos momentos também e depois retomam, né? Então, esse coletivo vinculado ao sindicalismo não está ativo no momento. E aí temos um coletivo regional de mulheres agricultoras, que este sim está ativo, e que ele é fruto desse movimento da década de 1980. Então, ele é fruto do movimento popular de mulheres, que é, inclusive, um resgate, né, das propostas e das pautas e das lutas, né, e ele tem uma atuação em rede, né, ele é regional, em que participam diversas organizações que possuem algum trabalho desenvolvido especificamente com as mulheres da região. Então, esse coletivo ele ainda está bem atuante. E acho que recentemente também o coletivo então comemorou 37 anos de organização. Acho que se você pudesse relatar essa importância do coletivo, né? Pelo menos para que nós também entendemos, né, a importância dele para o Sudoeste, né? Você falou que uma conquista foi o Hospital Regional, né? Então, o Hospital Regional aqui de Francisco Beltrão, ele é fruto da organização e da luta das mulheres agricultoras, né? Então, que a gente possa valorizar esse processo. E aí, nesses 37 anos, entender que ele é cíclico, né? Então, assim como existiam aquelas mulheres que lutaram lá na década de 80 pela licença maternidade, agora tem outras bandeiras, né? E aí você acha que, diante da conjuntura atual, o movimento se mantém forte, tem pautas, né? Como que é esse processo para a manutenção dele? Se você pudesse falar um pouquinho sobre isso. Sim, teve agora recentemente a comemoração dos 37 anos da Organização das Mulheres e, a partir das reuniões, elas organizam as pautas e as reivindicações. Então, tem o debate pela Delegacia da Mulher já foi feito, né? Tem agora o debate pela Casa da Mulher, né? Para receber as mulheres em situações de violências, enfim. Então, tem essa preocupação. Tem um debate sobre um possível hospital pediátrico, né, especializado, enfim. Tem muitas demandas, né, mas não são somente as demandas concretas. Então, eu acho que o importante também é que possibilita, né, que as mulheres estudem, que as mulheres saiam desse espaço privado, né, e vão em busca. Então, as conquistas concretas são fundamentais, né? Mas as outras questões também de abrir espaços para a participação das mulheres é muito importante nos mais diversos lugares, né? Seja na esfera pública, seja no trabalho, né? Porque a partir do momento que as mulheres assumem, né, outros cargos diretivos, né, você tem uma outra perspectiva de gestão, por exemplo, né, e inclusive recebem as demandas das mulheres, né? Então, acho que abre muito esse espaço.
Acho que a importância também, voltando ao que você falou, sobre debater gênero no espaço geográfico e na geografia, né? Dar esse lugar realmente de que precisa ser ocupado e que, infelizmente, ainda precisa ser lutado para ser conquistado, né? Mas, já para indo os nossos encaminhamentos finais, né, pelo tempo, que você pudesse falar algumas sugestões de leitura, né, que você entende que são importantes para quem quer debater gênero, geografia agrária, a realidade do campo, né, e também dizer que parabéns pelo doutorado e por esse ciclo, né, se a Organização das Mulheres é cíclica, o movimento na universidade também é cíclico, né, se você conheceu antes as pesquisas de gênero por uma outra professora, a Roseli, agora você está ocupando esse espaço na universidade enquanto docente, né? Então, valorizar também esse processo, né? Que é muito importante para mostrar possibilidades, né? Quem se forma em geografia, quem faz mestrado e doutorado aqui na Universidade da Unioeste Campus de Beltrão também pode ocupar esse lugar de docente na universidade, né? Eu agradeço muito, né? Até pelas palavras, né? E as indicações da leitura, então eu tenho um livro que ele é muito fácil de ser encontrado, que eu acho que ele é muito interessante para quem quer iniciar na temática de gênero, mas também não só, eu acho que é uma leitura interessante, né, para todas as pessoas olharem, que ele se chama Gênero, Patriarcado, Violência, que é da Safiotti, então que retrata muito como que os processos, né, como que o patriarcado, uma estrutura social e hierárquica, atua nas relações cotidianas. Então, ele é uma leitura bem básica para quem quer iniciar, mas para quem está desenvolvendo as pesquisas em gênero e geografia, né, ele se torna um clássico também. E aí, né, uma outra leitura que também está disponível, né, gratuitamente, é o Atlas da Questão Agrária do Paraná, que aí tem um capítulo sobre gênero também, né, que ele, inclusive o Atlas pode ser utilizado, né, tem várias temáticas que podem ser utilizadas em sala de aula, inclusive. Então, muito bem, ficam as indicações, né, caso vocês puderem acessar lá. Tem na internet, disponível, na universidade também tem. O Atlas foi produzido também com um grupo da universidade aqui da Unioeste. Então, tem as mãos da Aline, da Roseli, de outros e outras pesquisadoras também, né? Então, acho que, mais uma vez, agradecer a Aline pela disponibilidade, parabenizar pela trajetória, que pode incentivar futuros docentes da universidade, mas também da rede básica, né? Então, uma trajetória que mostra a realidade do Sudoeste, da agricultura familiar, mas que tem pontos e lacunas importantes para ser discutido, e que sempre há pesquisas e temáticas que podem ser voltadas para a nossa realidade, né? Então, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando e ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Obrigada. Thank you.